Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai analisar sem spoilers a nova minissérie da Netflix Duas Covas. Só que no momento que eu vou deixar aqui na tela, eu vou explicar o final, mas fica tranquilo que quando chegar essa parte que tem spoilers, eu vou te avisar. Na história, a gente vai acompanhar duas jovens que desapareceram de uma forma misteriosa na Espanha. E 2 anos após o caso ter sido arquivado sem ter encontrado os culpados, a avó da Verônica, ela acabou se unindo ao Rafael, que era o pai da Marta, para iniciar uma nova investigação por conta própria. E nessa jornada pela verdade, as coisas começam a ficar cada vez mais obscuras. E como já deu para vocês perceberem, é uma série de suspense que tem um mistério em torno desse crime. E na minha opinião, é daquele tipo de série que tem um bom desenvolvimento tanto da parte criminal quanto dos personagens. E para mim é uma trama bem amarrada que no final vocês vão descobrir toda a verdade, acabou não deixando nenhuma ponta solta. Muito provavelmente vocês vão se lembrar do El Professor, que ele já trabalhou na Casa de Papel, que é interpretado pelo Álvaro Morte, e nessa série ele vai estar interpretando o pai da Marta, o Rafael Salazar. E para mim, apesar dele não ser um personagem principal nessa série, para mim ele praticamente carregou essa série, para mim ele foi um dos melhores personagens. E para quem já assistiu a Casa de Papel, o El Professor, ele era um gênio do crime, ele tinha aquele estilo de nerd, uma mistura com professor universitário. E já o Rafael, ele é um chefe do crime mais durão, que é muito diferente do estilo do El Professor. E foi muito legal ver esse contraste entre os personagens. E os outros personagens nessa série, eles tiveram um bom desenvolvimento também. E foi interessante ver o desenvolvimento da personagem principal, que era a avó da Verônica. E a gente vê como ela era uma senhora do bem, que só queria fazer o certo, mas ela teve que tomar atitudes que questionavam os seus próprios valores para descobrir onde estava sua neta. E para mim, um ponto mais positivo dessa série é que é uma minissérie bem curtinha, porque ela tem apenas 3 episódios e tem menos de 1 hora de duração cada episódio. E por isso você consegue assistir bem rápido em apenas um dia. No geral, apesar de que eu não ter achado os plot twists uma coisa absurda que me chocou, que me surpreendeu, eu achei que essa é uma série boa e eu gostei muito da forma que ela traz uma reflexão de que a vingança é uma ilusão, de que por mais que faça sentido aquele plano pra gente, muitas vezes esse plano acaba atingindo pessoas inocentes que não têm nada a ver com a nossa história. E agora eu vou explicar o final. Por isso, se você ainda não tiver visto essa série, para o vídeo por aqui e não se esqueça de deixar o like. Vamos entender o final da série Duas Covas. A Marta e a Verônica, que eram as duas jovens que tinham desaparecido, elas tinham saído da feira de Santo Antônio, que estava tendo no centro da cidade, e pegaram uma carona com o Jonas, que foi um dos principais suspeitos daquele caso. Só que o Jonas deixou elas em uma vila e ele foi embora. E elas foram para uma festa onde tinha várias celebridades e elas ficariam com homens em troca de dinheiro. E a Verônica, ela já tinha experiência nessa área, só que a Marta, ela não tinha nenhuma experiência e acabou sendo abusada. E o responsável foi um apresentador de televisão chamado Carlos Raem. A Marta, ela queria ir para a polícia para denunciar aquele agressor, só que a Verônica, ela não queria que aquele esquema fosse exposto com medo das consequências. E elas começaram a discutir e a Marta, ela feriu a Verônica. E a Verônica empurrou a Marta e a Marta bateu a cabeça na pedra e morreu. E a Verônica ligou para o seu pai, que era o Antônio, para resolver aquela situação e também chamar a polícia. E o Antônio, ele ficou com medo do pai da Marta, que era o Rafael, que era um líder de facção, porque ele poderia ir atrás da Verônica para se vingar. E o Antônio e a Verônica tiveram o plano de jogar a Marta no mar para ficar parecendo que um agressor tinha cometido tudo aquilo. E ele arrumou um contato para que a Verônica ficasse em Marrocos até que a poeira abaixasse e ela pudesse voltar para casa. Só que essa situação nunca melhorou, já que a Marta, ela foi encontrada em alto mar e o Rafael estava indo atrás de todos que tivessem qualquer coisa a ver com a morte da sua filha. E por isso a Verônica não podia voltar nunca mais para sua casa. E quando a sua avó Isabel descobriu que a Verônica estava viva, ela foi atrás dela e acabou encontrando ela na casa da Jamila, que também estava na festa no dia da morte da Marta. E a Isabel, ela deu uma carona para o Rafael para levar ele até a Jamila, para que ele pudesse
interrogar ela para que ela falasse quem foi o verdadeiro culpado pela morte da sua filha Marta. E no caminho, a Isabel contou a verdade sobre o caso, que tinha sido um acidente, mas o Rafael não aceitou aquilo e ele queria se vingar da Verônica. E a Isabel sabia que a única forma de proteger a sua neta seria eliminando o Rafael. E por isso ela acabou desviando o carro da estrada e o carro acabou caindo do penhasco, mas foi tudo de uma forma proposital. E assim deu a entender que ela também acabou morrendo para proteger a sua família do Rafael. E esse final para mim foi cinema puro, porque ele se liga com o título da série Duas Covas. E no começo, quando eu comecei a assistir essa série, eu fiquei pensando o que significaria Duas Covas, se tinha a ver com o desaparecimento das duas jovens no começo. Só que a frase do Confúcio fala: antes de embarcar em uma jornada pela vingança, cave duas covas. Ou seja, a Isabel, ela embarcou em uma jornada de vingança e acabou cavando tanto a dela como a do Rafael naquele acidente de carro. E assim acabou mostrando que a vingança não vale a pena, porque ela não vai só prejudicar quem você quer se vingar, mas principalmente a você mesmo. A Isabela já estava com a vida destruída por ela estar sendo procurada pela polícia, por ela ter cometido aquele crime contra o aluno que ela foi interrogar sobre o paradeiro da sua neta, e ele acabou morrendo. E no final, a Isabel acabou sendo uma vítima da sua própria jornada de vingança. E o que você achou dessa série? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte, inscreva-se no canal. E se você gosta de dicas de série, assiste esse vídeo que eu vou deixar linkado de uma série que estreou esses dias e eu te vejo no meu próximo vídeo.